Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui a gente faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a COEST, que é a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus, tá certo? Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos adentrar ao capítulo 14, onde nós vamos estar trabalhando com o Loop While. Então, gente, os loop while são elementos fundamentais da programação que permitem que o programa execute repetidamente um bloco de código enquanto uma determinada condição for verdadeira. Essa estrutura de controle é especialmente útil quando não se sabe o número exato de iterações que serão necessárias, Então, a gente vai perceber que esse loop aqui vai se prestar um papel diferente do que o loop for fazia. No loop for, a gente tinha meio que algo bem delimitado. Então, a gente tinha lá, por exemplo, um for atuando sobre uma lista. Então, a gente sabe que ele ia começar no primeiro elemento da lista e ia terminar no último elemento da lista. Ou atuando no string. Então, a gente sabe que ele ia começar no elemento da string e ia terminar no último elemento. No while, a gente vai perceber que a gente vai poder atacar situações onde a gente não tem necessariamente um fim pré-determinado. A gente vai, claro, precisar que o while termine, tá certo, de alguma forma, ou o programa seja interrompido, mas a gente não sabe quando isso vai ocorrer, tá certo? Para a gente entender isso, vamos pegar aqui 3 exemplinhos. Em especial, no último você vai entender direitinho que o loop while ele vai ter aplicabilidade diferente do loop for. Embora os primeiros aqui talvez você fale, não, professor, eu consigo fazer com o loop for também. Não estou dizendo que você não consiga fazer alguns desses casos. O que eu estou aqui é criando exemplos de utilização. É um primeiro contato que a gente está tendo. Então, no primeiro exemplo, vamos aqui imprimir inteiros de 0 a 9. Então, para isso, eu vou criar aqui inicialmente uma variável count, que vai ser o contador desses caras. Então, vou botar aqui count 0, digamos que esse contador também vai ser o número inteiro que eu vou imprimir. Aí eu venho para a parte do while. Você vai perceber que essa parte aqui do while ele vai funcionar muito parecido com o loop for e também com o condicional if. Nós vamos ter aqui a palavra reservada, no caso aqui a palavra do momento é while, no caso do for era o for, e no caso do condicional era o if. Aí nós vamos ter aqui uma condição que vai ser checada em cada iteração, certo? Se for verdadeira, eu vou adentrar aqui dentro do while e vou ter 2 pontos para fechar essa estrutura. Então, a parte aqui de escrita é muito parecida, a forma é muito parecida. Então, nesse caso aqui, vamos simular o primeiro valor. Count começa em 0. Aí eu lhe pergunto, 0 é menor que 10? Sim, deu true. Então esse while vai checar internamente aí lá, deu true ou deu false? Deu true, pronto. Entre dentro dele. Entrando aqui dentro, eu vou imprimir o 0. Tá certo? Só que, o que acontece? O 0 precisa ser atualizado para o próximo valor. Senão ele vai ficar só imprimindo o 0. Eu vou falar disso no final do código, que o loop while você tem que ter cuidado com ele. Aí eu vou pegar o quê? Count vai ser count mais 1, ou seja, o valor que era 0 agora vai ser atualizado para 1. 0 mais 1, 1. Aí eu volto. 1 é menor que 10? É. Então eu entro no loop while de novo. Vou imprimir o quê? O 1. Aí eu venho para cá e atualizo. Count é o quê? 1 mais 1, 2. 2 é menor que 10? É. E aí você vai continuando. Até que vamos pular lá para o 9. 9 é menor que 10? É. Então eu vou imprimir o 9. Só que aí, após eu imprimir o 9, eu vou atualizar o contador, que está atualmente em 9, para 9 mais 1, 10. Aí quando eu venho para cá, 10 é menor que 10? Não, vai dar false. Internamente lá o loop vai dar false. Então, nesse caso, o loop termina. Tá certo? Então, vamos compilar aqui e ver a saída. Saiu aqui os valores 0, 1, até 9, que a gente esperava. Por exemplo, se eu colocasse aqui 5 no contador, o que ia acontecer? Ele ia começar de 5 a contagem. Então, de 5 até 9. Tá certo? Se eu botasse, por exemplo, menos 3. De menos 3 até 9 também. Se eu botasse 15, maior do que o 10, e aí? Então, não imprimiu nada, porque ele nem entrou no while. Tá certo? Porque 15 não é menor que 10, No caso é maior, então aqui deu false, ele não entrou. Se eu botasse aqui um número do tipo float, por exemplo, 1.4, vamos ver o que acontece? Aí, claro, ele entendeu o quê? Que você está somando 1 a 1.4, até que esse cara aqui fique o quê? Menor, ou seja, enquanto, melhor, enquanto ele fique menor que 10. Então, assim,
Você pode estar fazendo testes aí, né? Porque às vezes você tem alguma necessidade que não necessariamente é exatamente essa aqui. Aqui eu só estou mais exemplificando mesmo. Beleza? Você pode manipular o código à vontade e deve fazer isso. Agora aqui eu tenho um exemplo um pouco mais complicado, tá certo? Então aqui requer um pouco que você pense um pouquinho mais, né? Porque aqui eu vou estar trabalhando com uma sequência bem importante dentro da computação, da matemática, né? Aparece aí em algumas aplicações da natureza, que é a sequência de Fibonacci, tá certo? Se você não entender muito bem o código, não tem problema não. De primeira, assim, ele realmente pode parecer um pouquinho complicado, mas é relativamente simples. Então, ó, esse programa aqui, ele faz o seguinte, é o programa que imprime os n primeiros números da sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? Olha só, a sequência de Fibonacci é uma sequência numérica em que cada termo subsequente é a soma dos dois termos anteriores. Ela começa com os números 0 e 1, e cada termo seguinte é obtido somando-se os dois termos anteriores, no caso a ele. Aqui estão os primeiros termos da sequência. Por exemplo, ele vai começar com esse 0 e com esse 1. Então, para eu obter esse cara aqui, o que vai acontecer? Eu vou somar 0 mais 1, vai dar 1. Aí eu venho, ó, eu estou nesses dois aqui, eu quero obter o próximo. Então eu vou somar eles dois e obter aqui 2. Ó, 1 mais 1, 2. Aí eu vou pegar esses dois aqui somados, vou obter o próximo, que é 3. Esses outros dois aqui somados, ó, o 2 e o 3, vou obter o 5. E assim continua, tá certo? Então nesse caso aqui, para a gente poder implementar, né, um programa que imprime, né, uma certa quantidade de termos, a gente vai começar com o que já foi dado aqui. Ela começa de 0 e 1. Então eu vou atribuir aqui 0 para A e 1 para B. Aqui é uma atribuição em linha. Eu já falei isso em algum momento, mas você pode botar numa linha A igual a 0, B igual a 1 na outra linha. Mas você pode botar assim também. Pega todas as variáveis igual, né, separados por vírgula, né, e todos os valores também separados por vírgula depois do igual. Certo? Então o A vale 0 e o B aqui vale 1. Aí eu vou criar aqui uma variável count, como eu fiz aqui. Tá certo? Então você vai perceber que a estrutura desse programa aqui de cima é a mesma desse, embora o de cima é um pouco mais simples do que esse aqui de baixo. Tá certo? Então eu tenho aqui, ó, count igual a 0. Então entre aqui, né? Então observe, ó, esse contador aqui, ele vai ser usado como condição para o while. Tá certo? Então enquanto esse contador for menor que 10, eu vou ficar entrando nesse bloco de código aqui e repetindo o que está aqui dentro. Então, count aqui começou em 0. 0 é menor que 10? É. Então, vou imprimir o A. O A é aqui em 0. Pronto, vou imprimir o primeiro termo da sequência. Aí, o que eu vou fazer? Observe que aqui há um certo deslocamento. Ó. Esse cara aqui é o A e esse cara é o B, inicialmente. Aí, quando eu passar para a próxima etapa, esse 1 vai ser o A e esse outro 1 vai ser o B. Quando eu passar para a próxima etapa, esse 1 vai ser o A e esse 2 vai ser o B. Então, eu estou tendo um deslocamento de A e B. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu imprimir o A vai passar a ser B, ele vai avançar uma casa, e o B vai ser A mais B, que é, ele vai gerar o termo, né, a partir dos dois anteriores e avança também uma casa. Então eu vou ficar fazendo essa brincadeirinha. O A anda uma casa para frente e o B anda uma para frente. A casa que o A anda é simples, é o que era B anteriormente. Mas a casa que o B anda é o quê? Ela vai ser gerada como a soma de A com B. E aí você vai nessa brincadeira. Aí aqui eu tenho o quê? A linha equivalente a count igual a count mais 1. Só que aqui ela está escrita de uma forma que condensada. Né? Então, quando eu boto assim, count mais igual a 1, então eu estou falando, ó, toda iteração, toda vez que passar por isso aqui, esse contador vai aumentar de 1 unidade. Tá certo? Então, essencialmente, é essa mesma linha. Você pode até substituir, pegar ela aqui, copiar aqui, né? Se você achar ela complicada. Certo? Mas, vamos lá. Ó. Então, o meu count aqui começa em 0 e vai até 9, então vou imprimir o quê? 10 termos, tá certo? Cuidado, gente, tem gente que gosta de começar o count de 1, só que nesse caso, para imprimir 10 termos, eu teria que botar menor ou igual. Ou botar aqui 11, menor que 11. Então, se você fizer, né, ver algumas pessoas explicando, estou começando aqui de 1. Então, você vai perceber que há alguma modificaçãozinha no código nessa parte aqui, né? Porque senão você não vai imprimir 10 termos, você vai imprimir só 9. Ou às vezes pode imprimir 11, né? E não a quantidade que você quer. Né? No caso aqui, eu estou colocando como 10 termos o padrão. Então, voltando aqui, 0 é menor que 10 aqui. Então, imprimindo aqui, nós temos o quê? Primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º termo, como eu prometi aqui. Beleza? Então, a quantidade de termos está bem aqui. Ó. Então, se você modificar ela, você tem mais termos. Por exemplo, eu quero 100 primeiros termos. Aí você vai ver o potencial da computação. Ó. Uma cacetada. Ó.
Olha o centésimo termo, bicho, que é. Você vê que, pô, com um clique foi, né? Então, é algo bem interessante, né? Vou voltar aqui para o 10, né? Normal, para não ocupar tanta tela. Pronto. Temos, então, esse programinha vencido. Aí você falou, professor, mas eu acho que daria para usar o loop for aqui. Tá certo? Eu poderia criar uma lista de 0 até 10 e fazer ele percorrendo e executando isso aqui. Dá. Mas no próximo aqui, talvez você quebre um pouquinho a cabeça. Por quê? No próximo eu coloquei uma condição que não tem a ver com quantidade. Porque essa condição aqui, quando eu falo que uma condição é percorrer uma coisa tantas vezes, você vai pensar, não, dá para usar o for. Eu concordo com você. Agora, eu vou fazer uma alteração nesse problema que eu resolvi aqui para o seguinte. Eu não quero os 10 primeiros termos. Eu quero os termos até que eles cheguem a passar de 1000. Tá certo? Por exemplo, então eu quero imprimir até que este cara aqui passe por... ou chegue antes de passar por 1000, por exemplo. 1000 vai ser uma cota máxima que eu posso atingir, ou uma cota máxima que eu não posso nem atingir, né? Caso um termo da série seja igual a ela. Pronto, eu fico só até o anterior. Então, nesse caso aqui, ó, o programa, né, que a gente vai fazer agora é o programa que imprime os termos da sequência de Fibonacci menores que um valor m. Então, m é chamado de cota superior neste caso. Tá certo? Então, o código basicamente aqui, ó, recebe A e B, ou seja, as variáveis A e B recebem 0 e 1, respectivamente. Aí eu tenho M aqui, que é meu valor limite. Né? Eu vou até, não vou nem botar valor limite, eu vou botar cota superior. Por quê? Da forma como eu escrevi o código aqui, você vai perceber que eu não posso nem imprimir esse valor M. Por exemplo, se M fosse um termo aqui da sequência. Né? Vamos aqui, ó. Por exemplo, fosse 34. Então, 34 não vai entrar na conta. Só se eu botar menor ou igual. Se eu quiser que ele entre, eu boto menor ou igual. Então, nesse caso, ó, enquanto o A for menor que o M, eu vou imprimir o A e vou continuar atualizando. O A vai passar a ser B e o B vai passar a ser A mais B. Olha, aqui eu fiz o que? Uma atribuição em linha. Se você achou complicado isso, você pode copiar esta parte aqui do código, certo? Com cada um uma linha, né? Porque aqui eu fiz numa linha só, ou seja, o A vai passar a ser B, aí vírgula, e o B vai passar a ser A mais B. Mais ou menos como eu fiz aqui com os números, né? Só que aqui eu estou fazendo com variáveis que estão, o quê? Modificando. Variáveis, né? Que aí no caso aqui elas são dinâmicas, tá certo? Então, gente, olha que interessante, ó. Compilando aqui, ó. Chegamos até 987. Você vê que 1000 aqui foi a cota superior, né? Que eu coloquei até deslocado aqui, ó. Aqui fora ele vai chamar e vai colocar. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual é o número de Fibonacci mais perto de 5000, poxa, quantos termos eu calculei aqui para chegar em 1000? Não faço a mínima ideia. Tem fórmula matemática para determinar isso, mas eu não faço a mínima ideia qual seja. Então eu vou fazer o quê? Vou gerar até a condição específica. Essa condição pode ocorrer após 10 termos, 20 termos, 25 termos, 35 termos, não sei. Então, enquanto aqui, eu acredito que ele cai com uma luva nesse problema. Então vamos botar aqui os 5000, ó. Então o número de Fibonacci mais perto de 5000, mas inferior a 5000 é o 4181. Olha que legal. Tá certo? Então vamos voltar aqui para 1000. Tá certo? Aí você, claro, faça os seus testes, tá certo? Se você está seguindo o vídeo, faz aí com 5000, pode sair a mesma coisa, né? Claro, deve sair, né? É esperado que saia, né? Teste outros valores também, beleza? Então, assim, entenda bem essa estrutura que a gente está vendo agora. Agora aqui eu coloquei uma seçãozinha com cuidado, que é o seguinte. O loop while ele tem um perigo que o loop for não tem. O loop for ele é bem definido, ele tem um começo e tem um fim bem definido. O loop while tem um começo, mas o fim você tem que tomar cuidado. Neste caso aqui, eu botei uma célula de código onde eu não atualizei o contador. Então, eu botei que a variável cont, né, que é o contador. Eu botei, enquanto o contador for menor que 10, imprima o contador. Eu vou executar aqui e vou tentar que o computador não trave, viu? Porque ele costuma travar. Porque a computação, né, diferente do que a gente pensa, mesmo que seja uma operação tão facinha, né, que o que, é que vai fazer aqui? Toda vez que eu entrar aqui, eu vou imprimir esse contador. Né? É uma operação bem simples, mas usa muita memória. Então pode ser que o programa até trave. Então eu vou ser rápido aqui. Ó. Eu vou apertar Run, ó, ele vai ficar rodando, ó, vai ficar gerando números aqui. Ó. Se eu não correr aqui e cancelar, ó, vou apertar aqui para cancelar. Ó. Isso aqui trava, o programa trava. Então, quando você estiver usando o loop while, você tenha muito cuidado, viu? Olha, ó, travou. Mas ele imprimiu uma cacetada de 0. Por que, que isso ocorreu? Né? Por que, que ele imprimiu esse tanto de 0? Porque ele ficou imprimindo. Enquanto o contador for menor que 10, fique. Ou seja, é o programa que está sempre executando.
tá certo? Então, nesses casos, quando você perceber que aqui está demorando demais e o programa é curto, né, que tá um asteriscozinho aqui, né, vai ficar demorando demais, você desconfie que pode ser que você caiu no loop infinito, tá certo? Aí você vem rápido aqui, ó, e finaliza o programa, tá certo? Então esse botãozinho aqui eu uso ele pouco, né? Mas quando eu estou trabalhando com Riley, normalmente eu acabo usando algumas vezes, porque a gente sempre esquece, gente, de atualizar o contador. Claro que se eu botasse aqui, conte, igual a conte, mais um, aí não. Aí o contador aqui ele vai se modificando e aí eu vou comparando, tá certo? Ó? Então aí ele só imprimiu a mesma coisa que o de cima. Beleza? Mas eu vou tirar aqui, aí em casa você faz o teste, agora você tem que ser rápido. Ou pelo menos acredite no que eu estou falando, porque, querendo ou não, você vai cometer esse erro aqui em algum momento, você vai botar um loop while infinito no seu código e ele vai ficar lá rodando, você, por que está rodando? Você vai perceber que o computador vai travar, vai dizer, não está funcionando, tal. Aí você vai raciocinar e vai falar, não, eu estou lembrando dessa parte aí que eu vi lá no curso, tá certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Foi uma aula um pouco extensa, é uma aula pesada. Entender loops não é algo muito simples a princípio, né? Mas é uma aula assim, importante, certo? Se você pudesse, é uma aula que você tem que ver de novo, eu diria que é a parte dos condicionais, a parte do for e essa parte do while. Elas são importantes, elas são o esqueleto, eu diria assim, da programação no nível mais elevado. Por quê? Porque não tem jeito, é o que você vai usar muito em muitos códigos, é isso. É um condicional, um for e um while. Certo? No próximo vídeo a gente vai continuar com o Pride colocando, né, falando sobre algumas palavras reservadas importantes, né, algumas coisas que o Pride a gente vai poder incrementar nele, beleza? Até a próxima.